Hoje eu vim trazer 10 jeitos de relaxar em casa. O primeiro jeito de relaxar é ler um livro novo, que é super clássico. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho um livro novo, eu tenho muita vontade de ler ele. Mas esse momento pode ser um livro antigo ou então novo pelo Kindle. O meu segundo jeito de relaxar é fazer um cafezinho com calma. Eu tenho uma rotina de café que eu acordo e eu preciso de um expressinho pra acordar e pra começar a trabalhar. E eu já fui aquela pessoa que pegava o café e ia direto trabalhar. Agora, ao invés de ir direto trabalhar, eu sento no sofá, faço carinho nos gatos, tomo meu café e só depois de terminar o café que eu vou trabalhar. E eu também tô com uma rotina de não pegar o celular pelo menos por 20, 30 minutos pela manhã. Porque eu sou aquela pessoa que precisa de pelo menos 1 hora pra acordar pela manhã, porque eu tenho muita preguiça de falar, de existir e de acordar da minha cama, sabe? E como eu não posso ficar na minha cama dormindo até o horário que eu quiser, eu acabo fazendo meu cafezinho com calma. E no final das contas é sobre acordar com calma, né? O terceiro tipo de relaxamento que eu gosto muito é descansar, respirar e pegar um solzinho. Eu gosto de fazer isso quando tá friozinho, porque no verão eu não consigo pegar sol mesmo. Eu não sei vocês, mas chega um momento do meu dia que eu preciso sentar e não fazer nada, nem mexer no celular, só existir. A minha quarta dica de relaxamento é dar carinho pro teu pet. Esse é um dos meus maiores momentos de terapia. Eu juro pra vocês que eu passo o dia inteiro fazendo carinho nos meus gatos, porque isso é o meu maior relaxamento. E como eu tenho 5 gatos, eu consigo escolher quem vai ser a vítima da vez pra ser meu apoio emocional. E o que eu mais gosto desse momento da gente dar carinho é que eu consigo perceber o meu gatinho pra ver se ele tá bem, se ele tá com algum problema de saúde. Eu sinto muito relaxamento e eu ainda consigo ter uma conexão a mais com eles. O meu quinto relaxamento é escrever o que eu senti vontade. Em toda a minha vida, mesmo quando eu era criança, eu sempre desenhei, escrevi, rabisquei. E com a nossa tecnologia atualmente, eu simplesmente tinha esquecido que eu gostava de papel, de caneta, de escrever. E é algo que eu gosto muito, sabe? E eu acho que muita gente vai se identificar, mas atualmente eu tava escrevendo tudo no celular, no computador e esquecendo do papel. E atualmente eu uso bastante pra me organizar durante o meu dia a dia. O sexto relaxamento é pintar ou desenhar. Eu também sempre fiz isso quando eu era criança, adolescente, e eu amava demais, só que eu era muito crítica comigo mesma. Então, nesse momento, libera tua criatividade, libera tua criança interior e não te julga. Aproveita com calma o processo, que eu tenho certeza que vai sair algo legal. O sétimo relaxamento que eu também gosto muito é de experimentar coisas novas. Pode ser bebida, comidas novas, mas isso também pode ser em qualquer âmbito da vida. O oitavo relaxamento pra mim é algo essencial na minha vida, que é me alongar. Eu gosto muito de alongamento porque a gente consegue ter uma consciência das dores e partes do nosso corpo que eles não estão bem estruturados com flexibilidade. Nesses momentos eu acabo colocando um vídeo no YouTube de yoga, que também tem alongamentos. Eu recomendo a Pri Leite, que tem aqui no YouTube. E os alongamentos ajudam também para quem fica o dia inteiro sentado trabalhando como eu. Ajuda também pessoas que trabalham o dia inteiro em pé, ajudam pessoas que trabalham com público. É um relaxamento que cabe para qualquer um. O relaxamento 9 é pintar as unhas. Eu considero pintar as unhas como um relaxamento, porque eu faço isso a qualquer momento. Eu posso estar trabalhando no computador que eu tô fazendo minhas unhas. Pra mim é como se fosse pintar uma tela, gente. Não dá pra ligar pra se tu borrou, se tu não fez direito. Com a prática, tu vai fazer cada vez melhor. E o relaxamento 10 é o que eu mais faço, eu acho que é o mais comum entre nós. Que é sentar no sofá, na cama, assistir um vídeo, série ou filme. Eu normalmente faço comendo alguma coisa gostosa, uma pipoca, uma batatinha. E ultimamente o que eu mais tenho visto é vídeo de outros vloggers. Esse é da Júlia Bellinati, que eu recomendo. Essas foram as minhas dicas de coisas que fazem eu relaxar aqui em casa. Às vezes, a gente não precisa de nada além da nossa casa, de nos conectar com nós mesmos, fazer coisas que a gente estava quando era criança e acabou esquecendo na vida adulta. Me conectei bastante nos últimos meses com coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança, mas que eu deixei por algum motivo a vida adulta me consumir. Eu espero de verdade que essas dicas possam te ajudar a lembrar do que é importante pra ti. Tenho certeza que tem muitas outras dicas de relaxamento. Comentem aqui se vocês têm alguma dica de relaxamento ou se vocês estão procurando novos hobbies. E não esqueçam de comentar e de curtir, porque vai me ajudar demais. Muito obrigada por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo.